Pessoal, continuando as dicas aí da etapa 3 de Geografia, falando das indústrias, né, que é o assunto principal dessa etapa aí da Estilos. Para o funcionamento das indústrias, gente, é necessária a produção de energia, tá? E existem diferentes tipos de produção. Vai perguntar para vocês sobre esse tipo de produção de energia para a industrialização. A energia eólica é a mais barata, pouco poluente, tá? A energia termonuclear é a energia também limpa e uma das vantagens dela é que ela produz energia com menor uso de matéria-prima, muito menor que a hidráulica e do que a eólica, tá? Mas no Brasil, especificamente, 90% da nossa produção de energia ela é hidrelétrica, tá? Feita através das questões de hidrelétricas em represas de águas. Por quê? Porque nós no Brasil temos uma enorme quantidade de rios, de quedas, é uma característica nossa, isso facilita essa produção hidráulica, tá? O único problema dessa questão aí da energia hidrelétrica é a questão ambiental, né? Elas proporcionam uma série de problemas ambientais, inundações de fauna e flora, poluição, né, de alguns ambientes, mas no Brasil 90% dessa energia está crescendo. Temos agora, nesse momento, com menos de 5% de energia eólica e solar, né? E a energia hidrelétrica é a menor do nosso país, tá? Mas ela é fundamental para a produção de energia para a questão industrial. Economicamente, durante a Guerra Fria, tá? Que veio depois da Segunda Guerra Mundial, os países subdesenvolvidos do terceiro mundo, como a gente falou antes, como o Brasil, né? O Brasil fazia parte do terceiro mundo, que é os países subdesenvolvidos pobres, tinham déficit nas relações comerciais. Por quê? Porque a relação dos países pobres com os ricos, comercialmente falando, é assim. Os países pobres, como o Brasil, eles têm a base econômica primária, em grãos, em produção de carne, tá? Que é muito barata em relação aos produtos industrializados que a gente comercializa, aos produtos tecnológicos, aos softwares, por exemplo, né? Então, nas relações comerciais, um país que tem a base econômica primária, que é em grãos, em carne, em leite, ele tem déficit, ele tem uma relação comercial ruim com os países pobres que mandam para nós produtos industrializados e produtos terceirizados, né, como softwares e tecnologia. Então, nas relações comerciais, o Brasil, por exemplo, tem déficit em relação aos países ricos, tá? Sobre os problemas sociais que foram causados pela Revolução Industrial, vai ter uma pergunta lá, que a gente pode citar. Quais foram os grandes problemas que a industrialização trouxe? Provocou o êxodo rural. As pessoas fugiram do campo, foram morar nas cidades e aí construíram casas e formaram cidades de forma desorganizada. Surgiram os bolsões de pobreza, né, as favelas, porque foi feito de forma desorganizada. Todo mundo começou a fazer um puxadinho, comprava um terreno e aí começou a surgir grandes aglomerados de forma desorganizada, né? Abandonando o campo, houve uma redução da produção agrícola. Começou a crescer muito o setor secundário, o setor primário começou a diminuir. Causou excesso de mão de obra, né, no mercado, muita gente foi querer trabalhar nas indústrias e daí começou a ser explorada a mão de obra barata. Trouxe a divisão social do trabalho, né, e valorizou essa mão de obra barata, então, desvalorizando o trabalhador. Essas são consequências ruins também que a industrialização trouxe, certo? A industrialização também trouxe uma série de mudanças no espaço geográfico. Tá? Mudou o espaço geográfico com o surgimento das indústrias. Aumentou o consumo de energia, né? Ampliou as trocas comerciais e intensificou o processo de urbanização, que eu falei para vocês antes, de forma até desorganizada, né? Gerando aí as favelas. Tá? Então, geograficamente, aumentou o consumo de energia, ampliou as trocas comerciais e intensificou o processo de urbanização. E a Guerra Fria foi a disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética entre capitalismo e socialismo, tá? Vai perguntar alguns fatos marcantes da Guerra Fria para vocês na etapa 3 aí. Os dois principais é a corrida armamentista e a corrida espacial que ocorreram durante a Guerra Fria, que a gente vai falar um pouquinho depois adiante aí sobre esses dois instrumentos da Guerra Fria aí.